Mas é isso, vamos pra cima, vamos falar de ciclone no Brasil. Mais um ciclone extratropical atinge a região sul e parte do sudeste do país. Este é o terceiro evento em menos de um mês, ou seja, a gente está aumentando a assiduidade dos ciclones, que são eventos naturais na costa da região sul do Brasil. A costa da região sul do Brasil tem, nessa época do ano, eventos considerados ciclones extratropicais. Agora, o que a gente está vendo ultimamente, principalmente nesse ano, é um aumento da frequência e da magnitude dos eventos. E aí, os eventos são naturais, só que estão sendo catalisados. Por quem? As mudanças climáticas. Olha só, mais um ciclone extratropical atinge a região sul e parte do sudeste do país. Este é o terceiro evento em menos de um mês. É essa assiduidade que a gente estava falando. Dessa vez, provocou estragos em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Chegando no sudeste, né? Chegando em São Paulo. A formação atingiu a região na quarta-feira, causando ventos intensos, temporais, alagamentos e deslizamentos. Hoje já está voltando para o Atlântico, deixando 3 pessoas mortas e mais de 20 feridas, centenas de desabrigados e desalojados. E quem são esses desabrigados e desalojados? É a classe trabalhadora, óbvio, é o mais pobre. Agora faz um frio extremo, com sensação térmica em torno de 0 grau. Hoje já nevou em Santa Catarina. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para essa frente fria, que vai atingir metade do país. São esperadas rajadas de vento no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. E está acontecendo. Ontem ventou, hoje está ventando pra caramba. Por que no sul temos formação de frentes frias e ciclones? Olha só a explicação do Árvore Água aqui. A região é uma zona de transição e encontro de 2 massas de ar com temperatura, umidade e pressão atmosférica opostas. Por cima, do norte do continente, chegam massas de ar quente. Por baixo, do sul do continente, pelo litoral, o Oceano Atlântico, chegam massas de ar frio. Esse encontro cria uma frente fria, onde ocorrem mudanças meteorológicas bruscas. Durante a passagem de uma frente fria, é comum a formação de ciclones, que são áreas de baixa pressão atmosférica. Circulação geral da atmosfera. Vamos falar de climatologia. É óbvio que existem circulações em escalas menores. Isso daqui se chama circulação geral da atmosfera. Aqui na linha do Equador, na latitude 0 grau, a gente tem a região mais quente do mundo, porque o Sol chega de forma paralela na Terra e por conta da curvatura da Terra, a parte do meio é a parte que mais recebe sol a pino, sol perpendicular, a radiação que vai ter maior capacidade de aquecer a superfície da Terra. E é por isso que a linha do Equador, a região equatorial, é a mais quente. E por ser a mais quente, vai ter muito ar ascendente, como tá aqui, ó. Essa seta vermelha aqui, essas 2 setas vermelhas, mostram um ar ascendente que vai fazer com que a região do Equador se torne uma região de baixa pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera faz sobre a superfície da Terra. Ah, mas, poxa, eu não tô vendo nenhuma. A gente não vê os gases, né? A gente está imerso na atmosfera. Essa atmosfera faz pressão sobre a gente e sobre tudo. Porque existe o núcleo da Terra lá no interior da Terra que tá puxando tudo na direção dele. Isso é o que a gente chama de gravidade. Tudo na direção dele. Então tudo fica colado na superfície da Terra. Inclusive os gases que formam a atmosfera. Então os gases que formam a atmosfera, eles pressionam o planeta Terra. Só que vai ter área que vai ter mais pressão e vai ter área que vai ter menos pressão. O que vai gerando esses alívios de pressão? Percebam, quando a linha do Equador se torna uma área de alívio de pressão, de baixa pressão atmosférica, de ar ascendente, tecnicamente, de uma forma automática, as regiões que estão perto da linha do Equador, que não vão ter esse ar ascendente, automaticamente vão se tornar áreas de alta pressão. Porque imagina, se tudo está sendo pressionado e uma área específica começa a não pressionar tanto assim, essa área é considerada de baixa pressão atmosférica e as áreas do entorno, em relação a ela, são consideradas áreas de alta pressão atmosférica. Então, como é que a gente tem aqui, entre os trópicos com a linha do Equador no meio, como é que a gente tem a distribuição de áreas de alta e baixa pressão atmosférica? Assim, entre a região intertropical, entre os trópicos, aqui tá, ó, o 30 graus, que na verdade o 30 graus não é o trópico de Câncer. O trópico de Câncer é o 23 graus e 27 minutos, que passa aqui embaixo na cidade do México. Então a gente tem aqui o trópico de Câncer. E aqui embaixo o trópico de Capricórnio, que é o 23 graus e 27 minutos. O sul, né? Que passa em São Paulo. Essa região é a região
região mais quente do globo. Só que a região mais quente, dentro da região mais quente, é a linha do Equador. Então a linha do Equador ela vai ter um ar ascendente. Por que a região mais quente tem ar ascendente? Ué, o ar tá ali. Quando ele esquenta, ele fica mais leve, porque as moléculas ficam mais distantes uma das outras. E aí ele fica menos denso. E aí o ar começa a subir. Quando o ar começa a subir, cria-se uma área de baixa pressão atmosférica. E o ar sobe junto com água, né? A gente tem vapor d'água, é um dos gases que compõem a atmosfera. E o vapor d'água, quando sobe, ele tende a condensar, que ele vai subir, ele vai encontrar áreas mais frias, porque quanto mais distante da superfície, menor é a temperatura. E aí o vapor d'água, junto com os outros gases que compõem a atmosfera, quando ele sobe, ele encontra áreas mais frias e condensa, ele volta a ser líquido. E aí forma as nuvens. Por isso que aqui na região do Equador, a gente tem muita nuvem e, consequentemente, muita chuva. E é por isso que a gente tem aqui as maiores florestas do mundo. A maior biodiversidade do mundo está na zona equatorial. E aí, quando a gente fala de região da linha do Equador, então a gente já entendeu que é uma região de ascendência de ar, justamente por ser uma região quente, e esse ar subir. Só pensar num balão, a gente bota fogo na bucha do balão, pro fogo fazer o ar esquentar dentro do balão, o ar se expande e o balão sobe. Se a pressão atmosférica é justamente a pressão que a atmosfera faz sobre a superfície da Terra, se você tem ar subindo, você tem um alívio de pressão. E aí a gente tem uma baixa pressão atmosférica. Fala, Griffith, seja bem-vindo. O que acontece com esse ar que sobe na linha do Equador? A gente viu que uma das moléculas que compõem a atmosfera, um dos gases, condensa, vira nuvem e forma chuva, fazendo com que a área da linha do Equador seja uma área muito chuvosa e, consequentemente, com muita vida, porque tem muita luz e muita chuva. Mas não é todo o ar que condensa, é só a água. E o resto dos gases? Eles continuam subindo e vão se dissipar no espaço sideral? Óbvio que não. Eles vão cair. Quanto mais distante da superfície, menor é a temperatura. E aí esse ar, ele não vai ficar mais quente como ele estava lá embaixo. E aí ele fica mais pesado, mais denso. Só que ele não vai cair na linha do Equador, porque na linha do Equador tem ar subindo. Então não tem como ele cair. Ele vai cair para um lado e vai cair para o outro. Ele cai aonde? Nas regiões tropicais. E as regiões tropicais, elas são áreas de alta pressão. E é por isso que nas regiões tropicais nós temos dispostos os desertos. São áreas secas, áreas quentes e secas. Diferente da linha do Equador, que é quente e úmido. Área quente e seca por quê? Porque quando o ar cai, forma-se uma área de alta pressão. Uma área onde o peso do ar é muito forte. Então nenhuma água consegue evaporar, condensar e formar chuva. Então é sempre céu limpo e muita secura. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, deserto de Nevada, deserto do Saara, deserto da Arábia Saudita, deserto do Irã e do Iraque, do Oriente Médio, deserto de Gobi, aqui na região tropical. Aqui embaixo a gente tem também o deserto do Atacama, a gente tem deserto de Kalahari, no sul da África, na Namíbia, deserto de Outback, na Austrália. Então são desertos que estão dispostos nas regiões tropicais, que são áreas conhecidas como áreas de alta pressão atmosférica. Só que quando o ar cai, ele empurra o ar para os dois lados, ó. O ar que tá aqui embaixo, ele é esmagado e expulso para ambos os lados. E tem umas partes que voltam para a linha do Equador. E aí nós formamos a célula de Hadley. A célula de Hadley é essa daqui, ó. Sobe o ar na linha do Equador, desce o ar nos trópicos e corre o ar na parte mais baixa, né, na baixa atmosfera, em direção à linha do Equador. Então a linha do Equador é uma região de convergência de ar e de subida de ar. E esse ar que sobe, ele forma uma baixa pressão atmosférica. Então vocês estão vendo que existe esse vento aqui que sai de ambos os trópicos, tanto do trópico de Capricórnio, aqui embaixo, no sul, quanto no trópico de Câncer, aqui em cima no norte. Existem ventos que saem dos trópicos e convergem na linha do Equador, tá ligado? Esses ventos que convergem dois polos no Equador, na baixa atmosfera, perto da superfície, eles são os ventos alísios. E os ventos que saem do Equador na alta atmosfera e caem nos trópicos são os ventos contralísios. E aí cai no trópico de Capricórnio, aqui embaixo, e no trópico de Câncer, aqui em cima. E aí por isso que a gente tem áreas de alta pressão. O que isso tem a ver com ciclone? Cara, olha só, presta atenção. O Brasil é cortado na linha do Equador aqui no extremo norte, na região aqui da Amazônia, de Roraima, e aqui embaixo a gente tem o Amapá. Aqui em cima a gente tem o Amapá. Embaixo nada, né? Aqui a gente tem a linha do Equador. Então tem uma partezinha do Brasil que tá no hemisfério norte. Mas grande
grande parte do território do Brasil está no hemisfério sul. Só que tem uma partezinha do Brasil fora da zona tropical, fora da zona intertropical, porque o trópico de Câncer tá passando lá em cima no hemisfério norte, ele não corta o Brasil. O trópico de Capricórnio corta o Brasil aqui, ó. Corta o Paraguai, corta o Chile, corta a Argentina aqui em cima, corta o Paraguai, corta o Brasil aqui e corta justamente aqui na cidade de São Paulo. Então pega o Mato Grosso do Sul, o sul de São Paulo e toda a região sul do Brasil. Toda essa região aqui abaixo do trópico, a gente tá falando de uma área subtropical, uma área extratropical. Ah, então tem a ver o nome do ciclone ser ciclone extratropical, tem a ver com isso? É. Por que o ciclone é chamado de ciclone extratropical? Porque é um ciclone que vem de fora da zona tropical. Ele é extra. Ele tá vindo de fora. Por que ele tá vindo de fora? Porque tá acontecendo isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Esse ciclone é formado agora na região. É devido a uma área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera. Olha só. Desculpa. Que potencializou a formação do ciclone na superfície, favorecendo maior transporte de umidade do oceano para o continente. Aí, olha aqui, olha como é que o vento vem. O vento vem aqui de baixo e aqui de baixo vem uma massa polar, né? E aí ele vem girando, ó. E sabe por que ele gira? Ele tá se transferindo para cá porque tem diferença de pressão atmosférica. A gente não pode deixar de lembrar sempre que as massas de ar se movimentam pela diferença de pressão. A gente acabou de ver isso aqui. É assim que funciona o vento. O vento vai acontecer pela diferença de pressão atmosférica entre partes da superfície terrestre. As áreas de alta pressão vão expulsar os ventos e as áreas de baixa pressão vão sugar os ventos. E a área de baixa pressão, quando suga os ventos e os ventos convergem e sobem, eles sobem girando em espiral, fazendo uma espiral. E é por isso que a gente chama toda a área, toda a célula, não necessariamente uma área inteira, mas uma célula de baixa pressão atmosférica, onde está tendo ascendência de ar, e como eu falei, esse ar ascende girando, a gente chama toda a área ou célula de baixa pressão de ciclone. Ah, então ciclone é uma área de baixa pressão? É. Toda a área de baixa pressão é considerada uma área ciclonal, porque a gente tem convergência de ar, ascendência de ar e o ar gira quando sobe. Cara, por que o ar gira quando sobe? Vocês sabem? O ar gira quando sobe por conta do efeito Coriolis ou Coriolis. Os dois estão certos. E o efeito Coriolis é causado pela rotação da Terra. A Terra rotaciona e causa esse efeito no vento. O vento ele vai se transportar da área de alta para baixa pressão. Quando ele chega na área de baixa, por ser uma área de baixa, é uma área em que ele está subindo e ele vai subir e ele vai pegar uma pressão na rotação da Terra que ele vai girar. Então, quando a gente tem uma área de baixíssima pressão, ele vai girar mais rápido e vai formar o que a gente chama de ciclone de verdade, que derruba caminhão, pô. Olha aqui. Esses ventos aqui aconteceram agora. Ó, o caminhão vai tombar. Óbvio que o caminhão tombar não é uma atrocidade, porque a área de contato do vento com o caminhão é muito grande. Só que, assim, tem que ser um vento muito forte. Dá pra ver as árvores aqui e o caminhão tomba. Ó, pesado. Esse vento, ele é causado por uma diferença abrupta de pressão atmosférica entre duas regiões. E aí a gente tem uma convergência do vento na área de baixa pressão, e é exatamente isso que o Árvore Água falou aqui, né? É uma zona de transição e encontro de duas massas de ar com temperatura, umidade e pressão atmosférica opostas. Se são pressão atmosféricas opostas, a gente vai ter uma transferência de vento muito forte. Aí chega na velocidade de formar esses ciclones por baixo do sul do continente e pelo litoral. Chega massa de ar frio. A massa de ar frio, obviamente, vai sair lá de perto da Antártica, que é a massa polar atlântica, que é a massa fria que atua sobre o Brasil. E por diferença de pressão atmosférica, ela vai subir com mais ferocidade. E se ela sobe com mais ferocidade e encontra a massa de ar quente que está parada aqui em cima no Brasil, ela vai chocar e vai fazer uma chuva mais torrencial. Durante a passagem de uma frente fria, é comum a formação de ciclones, que são áreas de baixa pressão atmosférica. Acabei de falar. A gente tinha parado, inclusive, aqui. Esse ciclone formado agora na região é devido a uma área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera, que potencializou a formação do ciclone na superfície, favorecendo o maior transporte de umidade do oceano para o continente. E é exatamente isso. O oceano vai jogando umidade no continente e essa umidade sobe e vai girando. Olha aqui como é que vai girando, ó. Olha como é que vai girando. Isso é um ciclone. A
causa por trás de tudo isso é o aumento do CO2 na atmosfera, que vem principalmente da queima de petróleo e outros combustíveis fósseis, além do desmatamento. Se a superfície da Terra continuar a aquecer cada vez mais a gente vai ter diferença de pressão atmosférica entre regiões. E cada vez mais os ventos vão ficar mais fortes. E cada vez mais a gente vai ter áreas ciclonais mais fortes. E as áreas que já sofriam com ciclones vão sofrer com ciclones cada vez maiores, com ventos cada vez mais fortes e com mais assiduidade. É isso que as mudanças climáticas estão trazendo pra gente. É isso que nós conseguimos em 3 séculos de extração de carvão mineral, petróleo, gás natural e gás xisto do subsolo da Terra. A queima desses fósseis está introduzindo e vai continuar a introduzir uma quantidade colossal de carbono que está ajudando a superfície da Terra a aquecer a cada vez mais. Isso muda todo o padrão climático do globo. Inclusive, está aumentando a magnitude desses ciclones que tiveram essa semana no litoral do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E quem é que vai sofrer com isso? A classe trabalhadora. Por quê? Porque o modo capitalista, como nós organizamos a nossa cidade, o nosso campo, como nós distribuímos a nossa existência na superfície terrestre, a forma capitalista como nós apreendemos e modificamos e nos organizamos no espaço, faz com que algumas regiões tenham condições de passar por essas crises sem perder luz, sem ser alagada, sem ter deslizamento, e outras não. Então quem é que sofre no final das contas? O pobre. E aqui no Brasil a gente tá falando da galera que é pobre. E por que a gente chama de racismo ambiental? Porque aqui a gente sabe que a classe trabalhadora, a classe pobre do Brasil, é majoritariamente preta. Então isso faz com que o desinteresse aumente por eles, do poder público. Poder público que é gerido por um Estado capitalista, no atual estágio neoliberal, né? O Bolsonaro, ao longo de 4 anos, ele desmontou os órgãos de fiscalização, de prevenção de desastres naturais no Brasil. Então ele é diretamente responsável por mortes e vai ser durante um tempo. Ele deveria estar na cadeia, né? Toneladas de gases jogados na atmosfera todo dia. Como que tem gente que realmente acredita que isso não faz diferença? Não consigo entender. O capitalismo, camarada Cauê, ele faz a gente ficar cego. Ele faz a gente achar que é isso mesmo e a gente não tem outra escolha. Como é que a gente não vai queimar carbono? Mas olha como é que o capitalismo se institucionalizou. Olha como é que o capitalismo, ele se entranhou de uma forma que não existe crescimento econômico sem destruição da natureza. E o capitalismo, como ele é um modelo acumulativo, ele precisa ir acumulando crescimento, ele é um modelo expansionista. Então a gente está desmatando cada vez mais, extraindo cada vez mais petróleo e carvão da natureza. A gente está queimando cada vez mais florestas e combustíveis fósseis. Isso tudo em prol do enriquecimento de meia dúzia de pessoas no mundo e em detrimento do sofrimento de bilhões de pessoas. Bilhões. Com relação aos ciclones no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até no Rio de Janeiro, pode chegar, né? Isso não tá longe de acontecer. A gente tem com certeza a classe trabalhadora sofrendo muito mais, porque a burguesia, ela pega o seu helicóptero, ó, mete o pezinho dela. Colonizou nossa mente a famosa frase "There is no alternative". Não tem alternativa. O modo que a propaganda do consumo é feita faz parecer que nossas necessidades podem passar por cima de qualquer desastre ambiental. Jorismar, muito boa noite. Obrigado pela sua contribuição. Ele tá falando no YouTube pra galera da Twitch. O grande lance que você tá trazendo à tona é justamente isso. A sociedade de consumo que faz a roda da economia girar, que é aguçada a todo momento a consumir por propagandas a todo momento, essa sociedade, ela é baseada na destruição da natureza. E aí a gente fica num caminho sem saída. Só existe uma saída: romper com o capitalismo. Não tem como a gente ir adaptando o capitalismo, porque a gente está tentando adaptar o capitalismo há 3 séculos. E em 3 séculos, a gente já chegou no limite, na beira do abismo. E se a gente continuar fazendo isso por mais de 10 anos, a gente cai. Na verdade, a gente já chegou num momento irreversível, né? Aí a gente agora tá tentando brigar por mitigar os acontecimentos que estão no porvir. O racismo ambiental é quando a gente tem a classe trabalhadora sendo esquecida nos grilhões que a gente tem aí no Brasil, nesses bolsões de pobreza, e é onde a água bate na bunda primeiro. Quando acontece catástrofe ambiental, é lá que a galera morre em massa.
Até na hora de morrer, o capitalismo é seletivo, né? Você fez por merecer, tá num bairro onde você não vai ter um alagamento que vai matar você, que vai fazer você perder tudo. Prof, você acha que a China vai se prestar a desempenhar um papel parecido com o da União Soviética, de vanguarda do progresso no futuro próximo, de piora das condições climáticas? Camarada Cauê, a China já está fazendo isso. Eu vou te mostrar agora. China, disparado, produz a maior quantidade de energia eólica do mundo. Deixa eu te mostrar a energia fotovoltaica, que é a energia solar. Quem é que mais produz energia solar no mundo? Quem colocar no chat primeiro ganha um joinha. Na verdade, hang loses. A China, ela por estar no modelo de sociabilidade socialista, do modo dela, o socialismo chinês, mas é socialismo. O modelo como a China foi desenvolvendo a sua forma de crescer foi baseado nisso aí. Lógico, a China ainda é um dos países que mais polui. Ainda tem grande parte do seu parque industrial baseado no carvão mineral. Só que também é um dos países que mais investem nas energias alternativas. A gente chama de energia limpa, que deveria estar muito mais difundida mundo afora, mas a gente não tem essa difusão, a gente não tem o rompimento com o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, que são os combustíveis fósseis, porque existe um lobby, o lobby do petróleo, que é uma galera que comanda as empresas que extrai, produz, vende o petróleo mundial, e eles não vão largar o osso, eles estão lucrando ainda com a venda do petróleo. Ah, mas o petróleo não está causando tudo isso? Sim, só que a gente está numa lógica na qual o lucro está acima de tudo. A gente só vai conseguir romper isso quando a gente romper com essa lógica. Eu acho que é isso. Falamos dos ciclones na perspectiva geográfica, climatológica. Falamos do ciclone na perspectiva da luta de classes, da sociedade de classes, né? Falamos do ciclone da perspectiva ambiental e da perspectiva crítica ambiental, falando de como que o capitalismo está interferindo nas mudanças climáticas. Entendam, de uma vez por todas, o capitalismo, ele está acelerando as mudanças climáticas que são naturais. A Terra vive ciclos. A gente realmente está no momento em que a Terra tem aquecido a sua superfície de forma natural. O que o homem está fazendo nos últimos 400 anos? O homem está aumentando cada vez mais a velocidade desse aumento de temperatura. O que nós prevíamos lá no início do século XXI para acontecer no final do século XXI está acontecendo agora e a gente já entrou em terreno desconhecido. Obrigado pela presença. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e vamos por mais. Vamos difundir conhecimento, vamos discutir, vamos debater. Precisamos romper com o capitalismo. Quero me manter vivo e ter filho e ele conseguir viver, pô. Pelo amor de Deus. Beijos.